Fala pessoal, beleza? A gente vai fazer uma revisão teórica aqui de todo o conteúdo do capítulo 7 ao capítulo 13 do projeto RH. Sem mais delongas, vamos embora. Primeiro de tudo, o empregador ele pode efetuar sim alguns descontos ali no salário de empregado. Principalmente quando esses descontos forem aqueles obrigatórios, aqueles descontos que são destinados para fins de arrecadação, como a gente tem aí o INSS, né? E também o imposto de renda retido na fonte. Além disso, existem descontos como o próprio Vale Transporte, ele acaba tendo ali um descontinho, alguns descontos que vão ser mais tranquilos, referente, por exemplo, a quando esse profissional tiver algum tipo de benefício ali, que tem algum tipo de coparticipação, como plano de saúde. Faltas e atrasos também vão ocasionar alguns descontos, né? Descontos do horário, descontos de fato do dia todo, né? Que houve uma falta, relacionado a quando esse profissional faltar de forma injustificada. Ou seja, o profissional faltou de forma injustificada, a empresa pode descontar o dia, ou então o profissional chegou atrasado de forma injustificada, a empresa pode descontar o horário. É comum que esses profissionais eles acabem cobrindo no próprio dia mesmo ali o período que ele acabou chegando atrasado, mas tem empresas que são mais chatinhas que não permitem que isso aconteça. Chegou atrasado, já era, beleza? O adiantamento de salário ele não é obrigatório. Pode ser feito por alguma imposição sindical, acordo de empregado com o empregador ou até mesmo por vontade do empregador. Lembrando novamente, ele não vai ser obrigatório. O profissional não é obrigado a aceitar o adiantamento de salário. Ele deve ser no máximo de 40% do valor total do salário do profissional. Em uma situação hipotética que o profissional recebe R$ 1.000, se houvesse um adiantamento de salário, então ele receberia ali R$ 400 adiantados, né? E os outros 600 seria no quinto dia útil. O Vale Transporte, pessoal, novamente, ele é e não é obrigatório. É obrigado a empresa oferecer o Vale Transporte, mas o profissional não é obrigado a aceitar o Vale Transporte. Lembrando que o desconto do Vale Transporte é de 6% sobre o salário base do profissional, tá bom? O INSS, a Previdência Social, né? Cabe aos empregadores o desconto relativo à contribuição previdenciária de seus empregados, mediante a aplicação de alíquotas previstas na tabela do INSS, ok? Essa tabela aqui está desatualizada, porém, numa outra ocasião, e nós vamos verificar a tabela do INSS que está atualizada. Ela muda todo ano, ok? O imposto de renda retido na fonte, o IRRF, ele é aplicado sobre remunerações pagas aos empregados, que é a incidência do imposto de renda. Como assim? É porque ele possui um limite ali de isenção. Lembrando que a destinação do imposto de renda é para investimentos governamentais, principalmente na área da saúde, educação e da infraestrutura. Ok? O desconto ele vai ser mediante a aplicação de algumas alíquotas progressivas, de novo, observando o limite de isenção, que até então está em 1903,98. Passou disso aqui, 1903,99, por exemplo, ó, podem ver aqui embaixo, você começa a ter então um desconto de imposto de renda retido na fonte. Sindicatos, pessoal, são agremiações que defendem políticas coletivas e também vão lutar pelo progresso dos trabalhadores, garantindo seus direitos previstos em lei, direitos sociais, direitos econômicos e principalmente direitos profissionais. O sindicato patronal, algo que a gente já comentou muito, é como se fosse o sindicato da empresa. Eles são sindicatos que vão representar as empresas, os interesses empresariais. Empresas de um mesmo segmento, de um mesmo ramo, vão se juntar e formar um sindicato patronal. Como é que você cria um sindicato, né? Tem aqui, escrito direitinho, todo um conceito de como é que você cria um sindicato, porém o passo a passo é bem simples. Primeiro de tudo, você faz uma convocação para a Assembleia Geral, depois vai fazer a publicação em jornal e no Diário Oficial, que pode ser o Diário Oficial da União. Você vai fazer a criação da carta sindical, após isso vai haver a fundação e aprovação do estatuto do próprio sindicato. Depois, deve ocorrer uma eleição de diretoria representativa, lembrando que o comum é que essas diretorias tenham ali no máximo 3 anos de mandato. E por fim, temos aqui o registro em cartório. Convenção coletiva de trabalho, pessoal, é um encontro justamente entre sindicato de empregado com um sindicato patronal. Os dois sindicatos vão se juntar para criar um acordo de caráter normativo. Como assim? Esse acordo
vai ser criado como uma espécie de norma. É graças a esse acordo, então, que novas normas, novos direitos e também deveres deverão ser seguidos, tanto pelos profissionais, como também pelas empresas que estão ali no âmbito da atuação desses dois sindicatos, tá bom? O Olerite, ele vai ser o documento que comprova o pagamento do trabalhador, né? Ele comprova o pagamento de salário. Ele também é conhecido muito como contra-cheque, beleza? O comprovante de pagamento ou contra-cheque. Ele vai apresentar principalmente o nome da empresa, o nome do funcionário, descrição e listagem de proventos, descrição e listagem de descontos, o valor total dos proventos e total dos descontos e, por fim, há uma diferença, né? Há uma subtração entre os dois e aí vai ter o total líquido a receber. No slide que está aqui, que foi enviado também já ao Google Sala de Aula, vocês irão ver passo a passo de como preencher um Olerite. Férias é um período de descanso, aquele que executa uma atividade constante. No Brasil, os trabalhadores vão ter direitos a férias após 12 meses de trabalho consecutivos. E a quantidade de dias relaciona-se a 30 dias. E aí, pessoal, temos aqui o período aquisitivo e o período concessivo. Eu consigo explicar ele melhor para vocês através dessa imagem. Foi uma imagem que nós utilizamos também nas nossas aulas. Eu acredito que vocês já estão até lembrando só de observar elas. Mas o que acontece? O profissional entrou na empresa, ó, siga o cursor, tá? Siga o cursor. O profissional entrou na empresa, temos então o período aquisitivo. Esse profissional vai trabalhar durante 12 meses, trabalhou aqui, vai acabar o período aquisitivo e após esses 12 meses vão haver mais 12 meses de prazo e a gente vai chamar isso de período concessivo, que é o prazo que a empresa tem para conceder as férias ao profissional. E um detalhe, assim que inicia o período concessivo, se inicia um segundo, um terceiro, um quarto período aquisitivo, porque o profissional está trabalhando aqui e está adquirindo direito a novas férias. Beleza, pessoal? Quando ao completar um ano, o empregado adquire então direito às férias. Se não acontecer das férias serem concedidas nesse prazo concessivo, a gente vai chamar isso então de férias vencidas, ou seja, ultrapassou os 12 meses do período concessivo. E aqui o profissional deve receber as férias dobradas, seja em dias, seja em salário. Férias coletivas é quando o empregador decide conceder férias a todos os empregados ou todo um setor da empresa e pode ser aplicado em 2 períodos do ano, só que ambos os períodos não podem ser inferiores a 10 dias. Se a empresa for uma empresa grande, o empregador deverá comunicar ao Ministério do Trabalho e também os sindicatos referentes a esses profissionais com uma antecedência mínima de 15 dias do início das férias. Lembrando, de novo, pessoal, férias coletivas é férias para toda a empresa ou todo um setor. Eu não posso pegar profissionais de setores distintos, alguns, e dar férias coletivas para esses profissionais. Ou dar férias coletivas para todo o setor, todo o departamento, ou não dá para ninguém, ou dá para toda a empresa, beleza? A venda de férias é chamada de abono pecuniário, vai ser a conversão de 1/3 das férias em dinheiro. Ou seja, se o empregador tem 30 dias de férias, ele vai usufruir 20 dias e vai vender 10 dias. Eu sei que é bem comum as empresas, na verdade, comprarem ali por fora esses outros dias, esses outros 20 dias, ou até um tempo maior do que os 10 dias. Porém, isso é conduta ilegal. Beleza? Férias proporcionais relaciona-se a todo trabalhador que foi demitido sem justa causa, ou que tenha se demitido antes ou depois de completar 12 meses de serviço, tenha faltado de forma injustificada o período aquisitivo. Ele vai ter ali direito a férias proporcionais. Aquele profissional também quer tirar férias picadas, né? Por exemplo, quer tirar 10 dias agora, quer tirar 15 dias depois. Nesse momento, ele também vai receber através de férias proporcionais. O 13º, ele é uma gratificação que visa auxiliar o empregado nas despesas de fim de ano, e ele é importantíssimo para a economia. O pagamento parcelado é o seguinte: a primeira parcela vai ser paga até o dia 30 de novembro e ele vai receber metade do salário atual. Já a segunda parcela deverá ser paga até o dia 20 de dezembro e o profissional vai receber metade do salário atual menos descontos baseado em todo o salário, ok? Lembre-se que na segunda parcela é que ocorrem os descontos, ok? Tranquilo? A gente novamente tem a tabela do INSS que está desatualizada e a tabela do imposto de renda. Pessoal, então essa revisãozinha que serve apenas para vocês terem um pequeno panorama do que vai cair. Estudem tanto os slides como também esse slide de revisão que foi enviado para vocês no Google Sala de Aula. Um forte abraço, se cuidem e até logo!